Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice. E na aula de hoje eu vou fazer um videozinho rápido para explicar aqui a pergunta do Jamerson, né? Ele entrou em contato lá pelos comentários, por isso eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, alguma dificuldade, deixa nos comentários, eu vou te responder. E se eu acho que é uma coisa um pouco mais, que vale aprofundar um pouco mais, eu vou fazer um vídeo para a gente conversar, assim como o nosso vídeo de hoje, tá? Então, o que a gente vai falar aqui? Qual que é a pergunta aqui do Jamerson? Ele estava acompanhando lá a nossa playlist sobre um projetinho de VBA que apresenta um login, né? Então, e o que ele quer fazer, né? Ele colocou lá, olha, e como eu faço para abrir o arquivo e entrar direto na página de login, ou seja, naquele user form que a gente tinha criado naquele projeto. Então, o que ele quer fazer? Abrir o arquivo, já pula ali o user form na cara da pessoa. E ele quer um pouco além. E para ocultar as planilhas, né? Então, ele colocou que precisa saber e perguntou se tinha uma parte do vídeo. E a resposta é não, não tinha isso em nenhuma parte daquele vídeo, tá? Inclusive, para quem acompanha vários projetos nossos aqui, você vai perceber que a gente não tem o hábito de fazer isso, tá? Eu sei que muitos de vocês, assim como o Jamerson, querem fazer isso, querem fazer um user form que esconda aí o Excel, né, por trás. Eu tenho alguns motivos pelo qual eu não gosto muito dessa estratégia. Eu vou usar esse vídeo justamente até para alertar vocês de alguns pontos aí negativos de se fazer isso e algumas estratégias que eu uso quando eu quero colocar um projeto dessa forma, ou coisa do tipo. Normalmente nos procedimentos que a gente faz aqui, né, nos projetos que a gente desenvolve, eu também não gosto de fazer isso. Por quê? Porque eu entendo que isso esconde ali um pouco a função do Excel e eu quero aqui sempre deixar tudo mais aberto possível para vocês. Tudo bem? Mas bora lá para a gente entender como fazer isso. Bom, eu estou aqui no arquivo em branco, tá? Então não muda, a função não muda aí para vocês. Eu vou mostrar primeiro como que muitas pessoas fazem e dá errado. Tá? Então, como muitas pessoas fazem, não dá certo, o seu cliente vai reclamar do projeto, tá? É o seguinte, imagina que eu tenho aqui nessa planilha, eu vou colocar aqui, olha, pode ter qualquer coisa, tá? Pode ter qualquer cálculo, qualquer coisa. Eu vou vir aqui, vou colocar uma forma, eu vou colocar esse retângulo aqui, por exemplo, só para exemplificar ali o conteúdo que a gente teria aqui no nosso projeto, tudo bem? O que a gente vai fazer, galera? Eu quero fazer o seguinte, vou vir aqui no Alt F11 para acessar o VBA. Lembrando, eu estou indo já um pouco mais direto nesse começo, porque eu estou entendendo que se você está com a dúvida lá de como esconder, você já tem uma noçãozinha de como acessar o VBA, salvar o arquivo com habilitado para macros, aquela coisa toda que a gente fala às vezes, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui, galera? Primeira coisa, eu vou criar um formulário para que ele seja apresentado de cara, que seria aí o formulário do seu projeto. Pode ser lá o formulário de login, pode ser o formulário do seu sistema que você está montando, não importa. Tá? Então, eu vou vir aqui com o botão direito, inserir, e vou criar um user form qualquer, tá? Então, aqui está o meu user form. Não vou me preocupar em fazer um user form bonito nesse vídeo, porque não é o propósito do vídeo, tá bom? Então, eu quero, galera, que esse user form aqui seja apresentado toda vez que a pessoa acessar aí o meu arquivo. Como que eu faço para ele já abrir o user form logo de cara? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar, né? Então eu vou dar um nome para esse meu user form, tá? Então eu vou chamar ele aqui, olha, de FR, eu costumo usar FR para user forms, né? Sistema, que eu costumo usar em todos os projetos, tá bom? Então ele se chama FR Sistema. E o que eu vou falar para ele? Eu vou vir aqui, olha, no esta pasta de trabalho, tá? Então aqui no esta pasta de trabalho, o que é esta pasta de trabalho? É o arquivo inteiro, tá? Então eu vou vir aqui, olha, no geral, vou trocar para o workbook. O que é o workbook? É justamente o seu arquivo, tá? Então o workbook é o seu arquivo, é o arquivo de Excel. E o que eu vou falar? Ele já vai aparecer para mim, ó, Private Sub Workbook Open, né? Então aqui você vai ter vários eventos, né, do seu, ou seja, gatilhos aí do seu arquivo. Eu estou usando esse Open, ou seja, quando o meu Excel abrir, eu quero que ele faça um negócio para mim. Eu quero que ele chame, né? Então fr sistema.show. Então o que ele vai fazer? Toda vez que ele abrir o arquivo, ele vai acessar essa linha
e essa linha aqui vai mostrar o FR Sistema, tudo bem? Então, esse é o primeiro passo aí que a gente vai fazer, ok? Eu vou rodar aqui com F8, mas isso aqui seria a função dele abrir o arquivo, só para não ter que fechar o arquivo e abrir de novo, tá? Então, o que ele vai fazer? Olha, chegou aqui no FR Sistema, apareceu o user form aqui na frente já para mim. E isso já é o primeiro passo lá da pergunta do Jamerson, tá? Então, como que eu faço ele acionar toda vez que abrir o arquivo? O que está faltando agora, galera? Está faltando o seguinte, ele escondeu o arquivo, a planilha que está lá no fundo, né? Então, eu não quero que o usuário visualize aquilo que está lá atrás, que ele tenha acesso àquilo. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou construir uma lógica que esconde o Excel, tá? Eu vou fazer primeiro do jeito que eu não aconselho, tá? Não vou chamar de jeito errado, porque sim, ele esconde o Excel. Mas eu vou dizer que é uma forma que eu não aconselho vocês a fazer para explicar isso para vocês, tá? Então, vou fechar aqui o meu formulário e aí ele rodou normal, já terminou aqui para mim, beleza? Ótimo. O que eu vou fazer? Deixa eu só aumentar esse formulário aqui um pouquinho para ele ficar mais legal lá pra gente. Pronto. E deixa eu aumentar para cá também. Não vou me preocupar em colocar nenhuma imagem, nem nada do tipo ali, tá? Beleza, perfeito. Então tá aí. Aí o que eu vou fazer agora, galera? Quando ele abrir o arquivo, eu também quero que ele esconda o Excel que está lá atrás. E aí o pessoal faz isso daqui, olha. Normalmente, tá? O pessoal faz isso daqui. Vou vir aqui no Ctrl R, vou lá na pasta de trabalho. Então, depois que ele abrir o formulário, eu vou pedir para ele fazer isso aqui, ó. Application.visible é igual a false, tá? Isso daqui esconde o Excel. Lembrem-se que application, ou seja, a aplicação é o Excel. Então, o que ele está falando? Olha, o Excel fica invisível, né? Então, vou rodar aqui passo a passo para você enxergar o que ele vai fazer, tá? Então, ó, F8, abriu o arquivo, certo? Agora eu vou voltar lá, olha, F8 de novo, né? Opa, deixa eu rodar aqui de uma vez. O que ele vai fazer? O seu Excel lá no fundo, deixa eu até fechar e rodar de uma vez para ele não dar nenhum bug. Seu Excel lá no fundo, olha, ele sumiu, tá? Então não tem mais Excel lá no fundo, ok? E até se você vier aqui embaixo, né? Se eu vier aqui nas minhas opções, você vai ver que o Excel, sim, ele tá aparecendo aqui como um programa em uso, mas só o VBA. A planilha em Excel sumiu, tá? Então isso aqui funciona para você esconder aí o VBA, o Excel, tudo bem? Então, percebe que eu usei duas linhas ali e já resolveu o meu problema. Só que qual que é o problema de fazer isso, tá? Deixa eu até fazer o seguinte, vou jogar essa linha aqui antes, para ficar aí mais fácil da gente conversar. Agora para você entender a realidade do seu usuário, tá? Então, fui lá, abriu o meu formulário, só que não tem Excel. Aí a pessoa quer abrir um arquivo de Excel. A pessoa quer abrir um arquivo novo de Excel. Por quê? Você tem lá no trabalho, você imagina que o seu cliente vai usar só o seu arquivo de Excel. Isso não é verdade. Na maioria dos casos, ele também vai querer trabalhar em conjunto com outras planilhas, porque ele está consultando alguma coisa, ele está buscando alguma informação, ele precisa abrir alguma coisa ali meio rapidinho, enfim, por algum motivo é muito provável que ele precise abrir algum outro Excel, tá? Então, o que ele vai fazer, galera? Ele vai fazer o seguinte, ele vai vir aqui embaixo, né? Então, o formulário está aberto com todas as funções que você programou. Ele vai vir aqui embaixo, vai pedir para abrir um arquivo novo. Eu estou abrindo um outro arquivo novo. Olha o que ele vai fazer. Olha. Ele pensou, mas cadê o arquivo? Olha, ó, o Excel não pode fazer isso porque há uma caixa de diálogo aberta. Feche-a para continuar. Ou seja, se você fizer isso, galera, o seu arquivo de Excel vai impedir que o seu usuário utilize outros arquivos ao mesmo tempo, tá? Então, por isso eu não aconselho essa estratégia. Faz sentido? Então, vai funcionar, o seu user form vai funcionar bonitinho, mas você vai ter esse bug aí, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, agora que eu cliquei na mensagem, ele fechou aqui a minha estrutura e abriu lá o arquivo para mim, que é a minha pasta 2 ali, olha. Mas, mesmo tendo aberto, eu não consigo escrever nada no Excel, eu só consigo olhar para a planilha, eu não consigo mexer em quase nada ali do Excel, tá?
Então, o máximo que eu posso fazer é tentar navegar apenas, inclusive, nessa janela que está aparecendo. Eu não consigo usar direito aqui o screw, fica ruim de fazer isso, fica ruim de acessar aqui os dados também, tudo bem? Lembrando que até a setinha deixa de funcionar, o screw do mouse para de funcionar, tá? Então isso não é legal. Como que eu conserto então, Lucas? Vai fazer o seguinte, olha, eu vou fechar, vou voltar aqui pro VBA, tá? Então eu vou voltar aqui pro VBA. Percebe que agora apareceu aqui esse pasta 2, que é o arquivo que a gente abriu antes, tá? E vou rodar o código de novo. Vou mostrar um segundo bug para você. Então, vamos lá. Primeiro caso, a pessoa abriu o seu arquivo primeiro e depois abriu o outro, tá? Aí você percebeu, quando a pessoa tentou abrir o outro, deu uma mensagem de erro e o arquivo novo, mesmo depois da pessoa dar OK, ficou ruim de ser utilizado, né? Agora, segundo bug, segunda situação, a pessoa já estava com a outra planilha aberta e abriu o seu sistema. O que vai acontecer se você fizer isso? Então, vou rodar. Olha lá, ele escondeu todos os arquivos de Excel, inclusive a planilha 2. Ela ainda está aqui aberta, mas você não consegue mais acessá-la, tá? Então, isso é um problemão. A pessoa está lá com 20 arquivos de Excel abertos. Abrir o seu arquivo vai esconder todos por conta dessa estratégia aqui, tá bom? Então, esse é o segundo bug que eu acho que é um pouquinho mais grave, por isso não dá muito certo. O que eu vou fazer aqui agora? Para a gente voltar a enxergar o Excel, eu vou colocar aqui, olha, um true, né, no lugar de vir. Deixa eu parar a execução primeiro. Vou vir aqui no pasta de trabalho, vou colocar aqui true, tá? E vou rodar. Percebe que eu parei a execução, mas o Excel não voltou, tá? O Excel não voltou. Então, eu tenho que mandar ele voltar. Tá? Então, eu vou rodar aqui de novo agora com o true. E aí, você vai ver que o Excel aparece novamente. Tanto ali o pasta 2, quanto o pasta 1 que eu estava utilizando antes, tá bom? Então, isso aqui já ajuda aí para a gente poder... E tá até aqui o retângulo que eu tinha feito antes, ok? Então, beleza. Poxa, Lucas, se esse é o jeito menos aconselhável, qual que seria um jeito mais fácil de fazer isso? Faz o seguinte... ao invés de você usar esse application aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, tá? Lembra que nos projetos eu gosto de apresentar, olha, planilha 1 e coloca lá um W, né? Um WB, WBD, W coisa do tipo, que vai representar aquela planilha, e eu coloco isso dentro de uma pastinha de variáveis. Então, usar isso, na minha opinião, é bem legal. Eu vou colocar aqui uma segunda planilha, tá? Então, ó, mesmo arquivo, uma segunda planilha. E o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui no meu user form, tá? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui no meu user form, vou vir nas propriedades do user form, tá? E vou trocar essa propriedade aqui, ó, show modal, tá? Show modal. O que ele faz, galera? Isso daqui, normalmente, o padrão é ficar como true. Eu vou trocar isso aqui, ó, para false, tá? Por quê? Se eu trocar isso daqui para false, agora, quando o formulário abrir, eu vou conseguir mexer em outras planilhas de Excel. E isso é muito bom, tá? Então, eu não preciso mais ficar me preocupando. Agora eu consigo mostrar exatamente, a pessoa vai usar o sistema e tudo mais, e pode mexer em outras planilhas ao mesmo tempo, tá? Então, isso daqui já vai ajudar bastante, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, né? Ao invés de usar então aquela estratégia do application.visible igual a false, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo módulo, tá? Então eu vou criar um módulo, eu vou chamar esse módulo aqui, olha, de variáveis, de MD variáveis, tá? Eu vou chamar aqui, ó, a minha planilha 1, percebe que eu não dei nome para elas aqui, e eu sempre falo para dar nome, mas não dei nome porque aqui a gente não está colocando nada nas planilhas, então não é tão importante assim, digamos assim, tá? Mas eu vou mostrar o primeiro caso seguinte, olha, eu vou definir algumas variáveis, tá? Então, public, e eu vou chamar aqui, olha, um WB até. WB, galera, vai ser a workbook inteira, tá? Vai ser o seu projeto todo, ok? Então, public, WB, as workbook, ok? Depois eu vou definir, olha, public, W1 as worksheet e public W2 as worksheet, tá? Beleza, fez isso aqui, agora eu vou colocar valores nessas minhas variáveis, vou setá-las, tá? Então eu vou fazer aqui, olha, sub at variáveis, tá? E aí aqui dentro eu vou falar para ele o seguinte,
set WB é igual a this workbook, tá? Então, seta, o WB vai ser essa planilha aqui, ok? Então, é para ele não confundir com a planilha 2, tá? Então, para ele rodar só na planilha 1. Aí, o que eu vou fazer? Set W1 igual a WB.planilha 1, ou até posso colocar direto aqui, nem preciso WB, planilha 1, e set W2 igual a planilha 2, tá? Beleza, então agora eu só dei nomes para eles aqui. O que eu vou fazer? Eu vou lá no meu esta pasta de trabalho e vou pedir para ele o seguinte, olha, call md variáveis .at variáveis, então atualiza essas variáveis para mim. Aí depois que você fizer isso, você vai fazer mais uma coisa, você vai falar para ele o seguinte, olha, Windows, abre parênteses. O que é Windows, galera? Não é o sistema operacional aqui, tá? O Windows é janelas mesmo, tá bom? E aí o que eu vou falar para ele? Eu vou falar para ele o seguinte, olha, vou pedir para ele esconder a minha WB. Quem que é WB? É esse arquivo, ok? Então esconde para mim a wb.name. Então, que é justamente esse arquivo eu quero que seja escondido. Você vai ver a diferença. Ponto, daí eu vou colocar agora sim visible igual a false, tá? Então, fazendo isso daqui, ele vai esconder apenas esse arquivo, sem esconder os outros. Lembra lá que minha pasta 2 continua aberta. Vou rodar dessa forma. Então, rodei. Olha lá, pasta 2 continua aparecendo lá atrás. Formulário está aqui na frente. E eu posso clicar agora, posso usar tudo bonitinho. Ó, o screw funciona, tudo funciona. E se eu quiser, eu posso escrever no Excel lá ao mesmo tempo, o que traz um uso bem mais interessante aí para o seu usuário, na maioria dos casos, tá? Então isso daqui vai fazer você ter um caso maior. Aí eu tenho certeza que alguns de vocês vão me perguntar já o seguinte, poxa Lucas, que legal, eu posso colocar aqui um botãozinho de minimizar, igual eu tenho aqui em qualquer janela? Pode, a resposta é pode, mas dá um trabalhão absurdo, tá? Dá um trabalhão absurdo. Você precisa manipular a API para fazer isso. Pelo menos é o único jeito que eu já vi isso funcionando de forma correta, tá bom? Então você consegue colocar aqui sim, mas você tem que manipular a API para isso. E isso, vou ser sincero com vocês, excede o meu próprio conhecimento aí em VBA, tá bom? Então dá para fazer? Dá, mas você precisa de um estudo um pouquinho mais avançado aí para poder fazer isso, ok? Então daria para a gente montar isso? Com certeza, mas precisaria de uma pesquisa um pouco mais forte nisso. E eu, para ser sincero, até hoje nunca vi isso como um fator que vai mudar realmente aí os projetos ou coisa do tipo que valha, que justifique esse tempo dedicado para simplesmente colocar esse botão de minimizar, tá bom? Tem outras saídas que você pode usar que são bem legais para isso, como por exemplo, você pode simplesmente esconder esse arquivo usando um botão dentro do formulário, né? Mas enfim, então, mas tem como? Tem como sim, inclusive tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar aparecendo para vocês como sugestão lá no final do vídeo, que ensina você a maximizar isso daqui com as proporções da janela tudo certinho, todos os botões ajustados, tá? E isso também funciona de forma bem legal, tá bom? Beleza, galera. Então, deu para entender mais ou menos aqui a nossa ideia? Eu quero mostrar para vocês aqui agora, né, uma segunda situação. Eu vou colocar aqui o visible igual a true, ok? Vou mostrar aqui uma segunda situação e essa é a minha favorita, tá? Eu não gosto, para ser bem sincero, nem de usar esse WB aqui. Então, eu vou comentar ele aqui, ok? E eu vou falar para ele o seguinte, olha. Vou pedir para ele, vamos imaginar que, deixa eu colocar aqui na verdade tudo primeiro, rodar ele assim para ele mostrar de novo meu arquivo, pronto, voltou o meu retângulo lá, parar aqui a execução, então meu retângulo está aqui. Vamos imaginar, pessoal, que isso daqui é informação confidencial, tá? Pode ser quantas planilhas forem, ok? Então vamos imaginar que isso daqui é informação confidencial, isso aqui eu não quero que ninguém veja. Pode ser porque eu quero esconder, pode ser porque é, sei lá, uma informação classificada, pode ser que seja uma guia de acesso que eu não quero que o usuário consiga visualizar, qualquer coisa do tipo, tá? Então, essa é a guia que eu quero esconder. Essa outra guia aqui, o que eu costumo fazer, galera? É muito comum, principalmente se você vai vender projetos, tá? É muito comum
que o seu usuário não saiba o que é VBA. Tá? Então, o que, mesmo você trabalhe dentro de uma empresa, vai fazer o projeto para dentro da empresa, é muito comum que o usuário não saiba o que é VBA. Por conta disso, o que eu costumo fazer? Eu costumo pegar uma guia e fazer uma homepage. Né? Então, eu faço uma homepage, até para minha empresa eu tenho uma bonitinha que eu fiz lá no Canva e tudo mais. Eu colo isso aqui com algumas informações, explicando para a pessoa, olha, esse é um arquivo que tem VBA, então se você abrir ele direto, ele vai bloquear o seu VBA, sabe essas coisinhas assim que a gente fala aqui de vez em quando, tá? Então eu aconselho fazer isso. Então ao invés de esconder o Excel, eu deixo ele mostrando apenas aquela guia, tá? E aí você vai falar, poxa Lucas, mas se você ocultar a guia, a pessoa pode, por exemplo, né, se eu vier aqui e clicar em ocultar, qualquer pessoa pode vir aqui e clicar em reexibir e achar a sua planilha escondida, né? Mas a gente vai fazer isso de uma forma um pouco diferente, tá? Deixa eu vir para cá. Agora eu não preciso mais disso aqui, eu vou deixar comentado. Eu vou falar para ele o seguinte, olha, w1.visible é igual, e você vai perceber que eu tenho 3 opções e não apenas 2, tá? Então eu tenho, olha, hidden, né? Então sheet hidden. O que é sheet hidden? É aquele ocultar que eu acabei de fazer lá que qualquer pessoa consegue mostrar, tá? Eu tenho o sheet very hidden, que é o que a gente vai usar, e eu tenho o sheet visible, tá? Então eu vou pegar esse sheet very hidden e vou rodar dessa forma. F5, rodou, olha lá, apareceu só planilha 2, tá? Vou fechar aqui o formulário para ele não me atrapalhar. Se a pessoa vier aqui, olha lá o reexibir, não aparece. Então para a pessoa, a ideia que vai ter é que só existe essa planilha no arquivo. E aqui você pode fazer daí o que você quiser de informação para a pessoa. Isso fica legal, tá? Fica bem interessante. Como que a pessoa consegue quebrar isso, Lucas? Se a pessoa abrir na internet. Se a pessoa colocar isso aqui do Google Sheet ou no Excel online, aí vai aparecer todas as guias aqui embaixo, tá? Então, já deixo claro para vocês que tem como a pessoa quebrar isso. Tá bom? Lembrando, por que isso acontece? Porque lá na internet o VBA não funciona, então o VBA não vai fazer esse bloqueio, ok? Então é a única regrinha aí que você tem que tomar cuidado, e tomar cuidado com o que você está escondendo aí nos seus arquivos, tá? E aí normalmente os meus alunos de aula particular se preparam com relação à estrutura, né? Então justamente para você poder esconder informações como, por exemplo, eu quero liberar para a pessoa uma versão de teste com uma senha, e a pessoa, quando faz o login nessa planilha, vai verificar se essa pessoa fez o pagamento, coisas do tipo, tá? Tem algumas estratégias que dá para se fazer com isso, eu já usei algumas aí no passado, hoje em dia eu faço de um jeito um pouco diferente, eu não uso o Excel para fazer esse controle, mas tem algumas estratégias que até funcionam, eu já usei por um bom tempo. Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, que isso é interessante para vocês, e eu posso fazer um vídeo só explicando, trazendo algumas ideias para vocês de como vocês podem fazer essa questão de controle de acesso para a questão de venda dos seus arquivos, tá bom, galera? Bom, eu agradeço a atenção de vocês, e esse vídeo era curtinho, eu fico por aqui, muito obrigado, até a próxima!